Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cheque Mate, a sua jogada de entrevista semanal aqui na TV Universitária. E o programa é produzido também com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E agora chegou a hora de você conhecer o tema e o entrevistado no nosso programa de hoje. Vamos lá! Rubens Ramos é engenheiro civil, especialista na área de transportes pela UFRN, doutor em engenharia de produção pela UFRJ e pós-doutor em economia de transportes pela Universidade de Lyon, na França. Faz parte do Departamento de Engenharia Civil da universidade e, nos últimos anos, tem se dedicado a entender e sugerir soluções aos sistemas de transportes de Natal. Professor Rubens, seja bem-vindo aqui ao estúdio da TVU. E para entrevistá-lo comigo, nós temos aqui 4 alunos do curso de jornalismo. São eles Érica Cabral, Jefferson Rodrigues, Clécida Fernandes e Cássio Lamartine. Para começar, professor, alguns temas têm um apelo público maior do que outros. Sim. Não é? Em relação à mobilidade pública, né? Nasce com o avanço da urbanização das nossas cidades, o crescimento econômico das capitais, mas qual a importância, e até para o telespectador possa entender, da gente começar a debater de uma maneira mais intensa e mais gradual, ou seja, cada vez mais crescente, um tema como a mobilidade urbana? Olha, bom, obrigado pelo convite, né, a todos. A mobilidade, a cidade é talvez uma das grandes invenções da humanidade, né, essa reunião de pessoas em proximidade, com sincronismo de atividades, né? E isso produz, então, foi um grande salto da humanidade. Imaginar assim, lá no passado, as pessoas viviam, nós, de pessoas, porque também eram como nós, né? Seres humanos lá na Paleolítico, etc., vivendo no meio do mato, caçando coisas, de repente criam uma cidade. Deixa de ser nômade, né? Deixa de ser nômade, se instalam, e aí surge toda uma evolução, um salto enorme na sociedade em relação a isso. E a cidade, então, exige que as pessoas se movimentem para fazer suas várias atividades ao longo do dia, das semanas, enfim, dos meses. Então, realmente, mover-se na cidade é uma questão essencial que faz funcionar essa invenção que é a cidade que nós tanto conhecemos e vivemos nela. A gente pode entender que a mobilidade urbana, pensando, obviamente, numa questão meio que analógica, né? Pensar na mobilidade seria nas vias de acesso, nas artérias, no organismo, pensando na cidade, sangue, no organismo, né? As veias, as artérias, né? Os vasos que distribuem. Então, as vias, os fluxos, é o sangue, né, da cidade. De maneira correndo. Metafórica, né? E dentro dessa discussão da mobilidade, como é que Natal está numa relação região-país? Olha, Natal hoje, diria que está sem um plano estratégico de mobilidade para o futuro. Nós hoje vivemos na cidade o resultado que foi pensado 100 anos atrás. Se a gente olhar aqui a cidade de Natal como a gente conhece hoje, a parte que a gente vê que funciona, Tirol, Petrópolis, Lagoa Nova, etc., ela seguiu um projeto feito lá no começo do século passado, em 1904, 1908, que traçou essa cidade geometricamente bem definida, que era uma cópia de um modelo europeu, que por sua vez é uma cópia do modelo romano, que por sua vez é uma expansão de um conceito desenvolvido na Grécia lá por um dos arquitetos urbanistas. Uma pessoa fez isso. Então, nós temos hoje uma cidade que é resultado do que se pensou 100 anos atrás. Mas não estamos mais pensando a Natal para os próximos 100 anos, quiçá 5 anos para frente. Então, Natal hoje é uma cidade sem uma estratégia de mobilidade. Nós estamos herdando esse passado, que chegou a seu limite. Eu diria que hoje estamos no limite dessa coisa que foi pensada há 100 anos atrás. Não havia carro na época. Observe que as ruas de Natal foram pensadas não para o carro, havia carroça, andava-se a pé, mas ela conseguiu absorver todo esse avanço tecnológico enfim, de população e de prosperidade. Mas hoje estamos no limite, né? Basicamente, hoje, Natal, 1/3 das pessoas se movimenta por ônibus e 2/3 se movimenta por carro ou moto, né? Então, o que é um problema também, porque 2/3 dos movimentos na cidade acontecem para trabalho ou estudo. E tem alguns momentos cruciais aí, né? Se é exatamente para trabalho e estudo, a hora do rush, são momentos que a gente precisa... Veja, essa é uma consequência da cidade, né? A cidade produz o sincronismo. Então, uma cidade próspera, sempre haverá fila.
É fila do cinema, é fila para um show, e é fila de carro, fila de trânsito, enfim. Então faz parte da vida moderna você ter algum grau de momentos em que você vai ter que se submeter a uma fila. E o trânsito é uma fila. Agora, é claro que haverá situações onde você fica parado no trânsito, aí sim, você chega num ponto de limite desse fluxo. Mas eu diria o seguinte, que não há no mundo nenhuma cidade próspera onde não exista ao longo do dia, algum horário do dia em que haja esse trânsito, esse movimento e tal. Mas Natal, nem de longe se aproxima ao que é Recife, Fortaleza, ou Salvador, ou São Paulo, etc. Né? Na verdade, a gente tem aqui, um certo momento ali, tem um trânsito mais pesado, mas logo daqui a pouco para. Então, tem lugar de Natal que 6 horas da noite, 6h30, já o trânsito já passou. 7 horas da noite na Presidente de Moraes, por exemplo, está vazia, já tá livre, né? Praticamente. Então, você tem esse momento que é fruto dessa vida em sociedade, que todo mundo quer ir para o mesmo lugar, né? Na hora que fecha o shopping, lá no sábado à noite, a sacola do filho fica entupida. Bom, solução, tirar o shopping? É claro que não, né? Evidentemente, não é essa a solução. Então, faz parte da vida moderna, faz parte dessa interação humana, ter momentos de fila. Então, é uma coisa inevitável do ponto de vista social, né, da cidade. Professor, os alunos também têm algumas perguntas e a primeira agora é Jefferson Rodrigues. Com você, Jefferson. Olá, tudo bom? Olá, Jefferson. Quando falamos em mobilidade urbana, pensamos automaticamente em transporte público. Como é a sua avaliação do transporte público de Natal e região metropolitana? Olha, nosso transporte público é de baixa qualidade, com uma rede ultrapassada, porque as linhas de ônibus, por exemplo, foram pensadas lá nos anos 80, era uma Natal já é outra cidade e as linhas são as mesmas, né? Ribeira, Cidade, enfim, essas linhas tal, Alecrim, Praça. Há um conceito que não é um bom conceito, que é aquele de você, do seu bairro, pegar uma linha aí só menos uma linha para todo lugar. Isso torna o sistema muito ineficiente. Então, em vez de você levar você do bairro até um lugar e daí você ir para qualquer outro, você acaba tendo que pegar uma linha só, o que reduz a frequência e aumenta o tempo de espera das pessoas. Então, em termos de conceito, está um modelo ultrapassado. Em termos de linhas, a rede está fora da realidade do que é hoje a cidade de Natal. A tecnologia dos ônibus é ultrapassada, essa tecnologia é mais de 50 anos de ultrapassada. O sistema financeiro é ultrapassado, porque quem paga a conta toda é o usuário, quem paga a minha passagem do estudante, quem paga o idoso, etc. Mas tem coisas do primeiro mundo, isso é uma coisa engraçada, né? O cartão de passagem que a gente usa, o Natal Card, por exemplo, é um cartão de primeiro mundo. Aquilo lá é primeiro mundo. Os ônibus é o mesmo cartão que é usado em Londres, em Paris, em Nova York, em Berlim, em Roma. Então, Natal tem também esse mix. Mas a gente não está tão aquém, não é? É meio que um filme de ficção científica, né? Você tem um mix de coisas avançadas com coisas ultrapassadas. Todos os ônibus têm GPS, então o tempo todo eles são monitorados. Isso também é uma coisa de primeiro mundo. As câmeras que estão nos ônibus estão filmando todo mundo o tempo todo. Isso também é uma coisa... Então, tem um mix aí de elementos de primeiro mundo, de modernidade e elementos de atraso, né? E para o usuário pesa o atraso, porque as linhas não atendem à mudança da cidade e os ônibus são ônibus ultrapassados, né? Muito fora da realidade do que é hoje a tecnologia possível de ser adotada para transporte de pessoas. Professor, agora com Érica Cabral. Olá, Érica. Professor Rubens, tudo bem, né? Tudo bom? Então, no que consiste o processo de licitação dos transportes públicos? Na prática, o que significa para a nossa cidade? Licitação é um processo onde o governo faz uma concorrência pública para que alguém assuma um serviço público qualquer. Pode ser lixo, pode ser qualquer coisa. E o transporte público é uma delas, porque a Constituição estabeleceu que o município é o responsável pelo transporte coletivo. Ele pode prestar o serviço através de uma empresa pública ou pode ter terceiros contratados. Então, para ter esse contrato, é feita a chamada licitação, que é uma concorrência pública para que alguém se apresente e ganhe o contrato para fazer o serviço a ser operado. Então, a licitação, na prática, ela permite criar uma estabilidade jurídica de um contrato. Você tem a quem cobrar, a quem exigir, define parâmetros do serviço, define parâmetros financeiros, parâmetros técnicos. Então, ela permite essa estabilidade jurídica, né? Como alguém
alugar uma casa com um contrato, né, com tudo bem definido, versus alguém alugar uma casa sem contrato. Hoje, em Natal, as empresas operam sem contrato. Então, é uma situação totalmente, um limbo, né, jurídico, que cria instabilidade de todo tipo, né? Então, você não sabe... Digamos que fosse o caso da casa alugada, né? O dono... Tem a normatização, né, do que pode... o dono tem dificuldade em cobrar do inquilino e o inquilino também não tem dificuldade em ter seus direitos. Então, a licitação, ela cria esse parâmetro, essa base de contrato jurídico que permite, então, uma ação mais organizada, digamos assim. Mas tem uma previsão de quando vai ocorrer? Bom, aí o que acontece? Natal é uma das 3 cidades do Brasil que não fez ainda licitação. Né? Então, estamos muito atrasados nisso. Razões diversas, o passado é o passado. Mas já é sido feito, a meu ver, não há por que não fazer a licitação. Mas aí, eu diria que isso é uma questão que eu não posso responder, porque eu não sou da prefeitura, né? não tenho essa alçada. Mas realmente estamos bem atrasados no Brasil. Já tem gente fazendo a 2ª licitação, nós nem a primeira fizemos ainda. Então, realmente é um problema e espero que o atual prefeito faça. Né? Espera-se isso há mais de 20 anos que se espera uma licitação do transporte de Natal. Professor Rubens, há competências jurídicas de mobilidade e transportes públicos entre empresas públicas e privadas, né? Como, de fato, elas são compreendidas na prática? Então, como eu falei agora há pouco, quer dizer, a prefeitura, ela, por Constituição, ela é dona do serviço. Então, ela pode fazer ou contratar alguém, né? Ou empresa pública, ou privada, ou um mix disso aí, né? Então, há um modelo que é a prefeitura contratar, como é o caso... É mais fácil ou não? Eu diria que, veja bem, a experiência brasileira mostrou que as empresas públicas não funcionaram. Esse é né? Mas, ao mesmo tempo, os modelos feitos no Brasil de concessão privada também não funcionam. Então, temos aí que fazer uma reflexão bastante tranquila e racional. O fato é que, por exemplo, no Brasil todo, onde houve licitação, em todas as cidades houve problema problema de que não funcionou direito. Não melhorou a qualidade, algumas vezes, a tarifa subiu sempre, o usuário reclamando. Então, há que se ver o que está de errado no Brasil. E eu acho que parte desse problema está em que nós não estamos olhando para o mundo e vendo os bons exemplos e copiando os bons exemplos. É como se a gente tivesse sempre replicado... reinventando a roda o tempo todo, né, sem olhar as boas experiências que há no mundo nessa área. E há várias coisas que podem ser copiadas com certa facilidade. Alguns começam a fazer isso, São Paulo começou a fazer isso, por exemplo, começou a subsidiar a tarifa, quer dizer, quem paga o estudante hoje em São Paulo não é mais o usuário que paga inteira, em Natal é a prefeitura, através dos impostos que vão para o orçamento de educação, quem paga o idoso é a prefeitura, então tira um pouco do peso sobre o usuário da questão financeira. Isso é uma prática mundial, que no Brasil ninguém nunca fez, né? No Brasil a gente fazia assim, a legislação dava um direito a alguém, o idoso anda de graça, ok. Quem paga a conta? O usuário que paga inteira, que é obrigado a andar de ônibus, porque não tem opção. Professor Rubens, é uma matemática que a gente ainda vai conversar no segundo bloco, mas você que está em casa, não saia daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Checkmate. Até lá.